Falando ainda sobre o julgamento de ontem do ex-presidente Lula em áudio e vídeo, chegando a reportagem de Matheus Meirelles. Exatamente às 5 horas e 46 minutos da tarde desta quarta-feira, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou por unanimidade a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo referente ao triplex no Guarujá, no litoral paulista. O TRF4 foi mais duro que o juiz federal Sérgio Moro e aumentou a pena de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês de prisão. A sessão foi aberta pelo presidente da turma, o desembargador Leandro Paulsen, às 8 horas e 34 minutos da manhã. O relator do caso na segunda instância, desembargador João Pedro Gebran Neto, resumiu o processo por cerca de 30 minutos. Em seguida, o procurador regional da República, Maurício Gueron, tomou a palavra. Ele criticou o que chamou de tropa de choque que tem atacado o judiciário e resumiu a conclusão da procuradoria. O processo judicial não é um processo parlamentar. A técnica que caracteriza a decisão judicial é incompatível com a pressão popular. A truculência dessa tropa de choque no processo judicial está muito próxima de configurar o crime de coação no curso do processo. Na obra clássica de Mittermeier, Tratada à Prova em Matéria Criminal, o mestre Bávaro ensina que, se, depois das mais conscienciosas investigações, se vê surgirem tantas razões afirmativas, razões tão fortes e originadas da experiência cotidiana dos acontecimentos e dos atos humanos, se além disto, tudo se fez para poder si mesmo acreditar na possibilidade do contrário, não há negá-lo. A impressão produzida em nós, por todas essas razões, é com segurança a certeza. Lamentavelmente, Lula se corrompeu. Depois do discurso do Ministério Público, foi a vez da defesa fazer a sustentação oral. O advogado do ex-presidente Lula, doutor Cristiano Zanin, tentou descredibilizar a sentença em primeira instância do juiz Sérgio Moro. Este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Esta é uma afirmação textual do juiz de primeiro grau. Então, portanto, aquela competência que foi aceita, que foi estabelecida, não tinha qualquer base. Buscou-se, partiu-se de uma afirmação sem qualquer respaldo que foi aceita e gerou uma ficção, uma competência que jamais poderia ter existido. Para pedir a nulidade do processo no TRF4, o advogado Cristiano Zanin chegou a dizer que a ação nasceu no PowerPoint, em referência aos slides apresentados pelo Ministério Público Federal em 2016, que apontavam que Lula era o comandante de um esquema criminoso. Após a participação da defesa, o relator do caso, desembargador Gebran Neto, rejeitou as preliminares da defesa do petista e deu início ao voto. Em cerca de 3 horas e meia de leitura, o magistrado concluiu que a culpa de Lula é extremamente elevada pelo cargo que ocupava e aumentou a pena estipulada em primeira instância. Infelizmente, e reafirme-se, infelizmente, está sendo condenado um ex-presidente da República, mas que praticou o crime e pactuou, direta ou indiretamente, com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda. A somatória de ambas as penas é arbítrio, em final, a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. O segundo a votar foi o presidente da 8ª turma, na posição de revisor. Ao defender a condenação, o desembargador Leandro Paulsen destacou que a primeira instância foi criteriosa e pontuou que há provas concretas contra o ex-presidente Lula. Esta turma está sendo, assim como foi o juiz de primeira instância, extremamente criteriosa. 71 foram os crimes imputados ao ex-presidente e o magistrado de primeira instância, longe, não é, de ser excessivamente severo ou duro, acolheu 2 crimes, e é isso o que esse tribunal está acolhendo também e mantendo a sentença no ponto. E o está fazendo porque para esses nós temos prova fora de qualquer dúvida razoável, não apenas decorrente de delações ou de depoimentos, mas prova material corroborando. Com o voto de Leandro Paulsen, que acompanhou o relator quanto ao aumento da pena, a condenação do ex-presidente Lula já estava mantida pela maioria do TRF4. Por último, o decano do colegiado, o desembargador Victor dos Santos Laus, seguiu o voto dos colegas e apontou o peso das provas contra o petista. A turma, a rigor, não julga pessoas,
A turma julga fatos. São provas documentais e que estão ali para quem quiser ver. Mas nós temos também outro grupo de provas, que são as provas testemunhais, ou seja, as pessoas que foram ouvidas ao longo desse processo e prestaram as suas declarações acerca dessa acusação que fez o Ministério Público Federal. A sentença foi oficializada pelo presidente da 8ª turma do TRF4, Leandro Paulsen, em 3-0 pela condenação. A defesa do ex-presidente Lula tem 2 dias para apresentar os embargos declaratórios. Também poderá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Com o esgotamento dos recursos, o petista poderá ser preso. Para o especialista em direito eleitoral, o advogado Alberto Luiz Rolo, uma possível prisão não ocorrerá tão cedo. O pessoal que está aí com bandeira Lula na cadeia já, isto não vai acontecer. Agora, pode. O Ministério Público pode pedir, mas já noticiou que não vai pedir. E a própria 8ª turma poderia decretar de ofício, mas me parece que não é o caso. E isso me lembra um outro exemplo famoso que a gente tem aqui, principalmente para quem é de São Paulo, né? Que demorou aí, 20, 30 anos o processo para ser executada a sentença, mas o sujeito está lá também, é outro que está velhinho, não está bem de saúde, mas está na cadeia. Se de repente acontecer isso com o Lula e for para a cadeia daqui 20 anos, pelo menos a decisão foi cumprida. Mas não dá para ter expectativa que isso vai acontecer hoje ou amanhã. O doutor Alberto Rolo destacou ainda que, pela lei da ficha limpa, com a decisão unânime do TRF4, o ex-presidente Lula se torna inelegível. Esse dispositivo, porém, só deve ser reconhecido pela Justiça Eleitoral entre os meses de agosto e setembro, às vésperas da eleição presidencial.